amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la carte. O tema de nosso vídeo de hoje será a República Oligárquica Brasileira. Muito bem, amigos, como nós sabemos, a República Brasileira foi proclamada no ano de 1889. O responsável por essa proclamação foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Neste momento, inicia-se no Brasil, como nós já vimos, um período onde haviam duas propostas iniciais, porque afinal de contas agora era necessário termos uma república. Mas qual tipo de república? Qual seria a orientação levada? Qual seria a maneira que essa república seria organizada? Dessa forma, duas propostas surgiram. Primeiro nós temos uma proposta que é chamada de República Positivista. Nesta República Positivista, nós temos que a proposta era baseada justamente nas ideias do positivismo. Positivismo esse, meus amigos, que está muito presente justamente nas ideias da nossa bandeira nacional. O positivismo, de uma forma resumida, é uma ideia de que uma orientação, uma organização científica, uma organização positiva, tenderia a levar obrigatoriamente ao desenvolvimento e ao progresso. Ideias desenvolvidas ainda no século XIX por Auguste Comte. Nesse quesito, nós temos em nossa bandeira nacional a frase ordem e progresso, uma referência ao período da República Positivista. Essa República Positivista, meus amigos, ela tinha como um dos pilares uma forte centralização, onde nós teríamos um poder muito grande nas mãos do presidente da República. Essa vertente, de centralização, onde as decisões seriam tomadas com toda a sua força e toda a sua centralização, o seu poder máximo no presidente da República, ela existiu no Brasil e era uma defesa justamente pelas vertentes militares que governavam, que orientaram o processo de proclamação da República no Brasil. Nesse momento, vocês já viram até que esta República ela esteve em prática no Brasil. É a chamada República da Espada, onde nós tivemos os governos feitos pelos militares. Essa República, a República da Espada, ou República Positivista, durou de 1889 a 1894. Dessa forma, nós tivemos ali que neste momento a República Positivista, as propostas orientadas pelos positivistas, que foram adotadas principalmente pelos militares, governaram o Brasil. Quais militares? Você sabe. Nosso primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca, e nosso segundo presidente, Marechal Floriano Peixoto. Além das propostas da República Positivista, além do modelo da República Positivista, havia também um modelo chamado República Liberal. Este modelo chamado República Liberal foi principalmente adotado, era a vertente, as ideias que norteavam este liberalismo, essas vertentes de ideias liberais, eram que norteavam principalmente a ala dos cafeicultores do Brasil. Como você sabe, os cafeicultores foi da união existente entre os interesses de parte dos militares brasileiros e interesse de parte dos cafeicultores brasileiros que, unindo-se, fizeram com que fosse proclamada a República Nacional. Dessa forma, nós tínhamos ali que os cafeicultores estavam justamente orientados e envolvidos por essas ideias da República Liberal. Essas ideias da República Liberal não defendiam uma centralização extrema dos poderes nas mãos do presidente. Não, essa República Liberal defendiam justamente uma vertente conhecida como federalismo, ou seja, justamente uma ideia onde a parte do poder estaria justamente nos estados, onde os estados poderiam alcançar uma certa autonomia para exercer também poder durante a República Brasileira. Esse grupo, os cafeicultores, eles vão justamente conseguir chegar ao poder e vão também governar o Brasil. A República Liberal, ou República influenciada por ideias liberais, que será comandada principalmente por cafeicultores brasileiros, ela governou o Brasil justamente do ano de 1894 até 1930. Este período é justamente esse período que é o foco de nosso vídeo de hoje. Afinal de contas, esse período de 1894 até 1930 é denominado período da República Oligárquica.
Este momento da República Nacional é dominado República Oligárquica justamente porque durante sua existência quem estava no comando da República Brasileira eram as oligarquias do Brasil. O que seriam oligarquias? Oligarquias nada mais são do que reunião de grupos de indivíduos que se destacam da sociedade. Dentro das ideias, dos conceitos básicos de uma organização política, existem alguns modelos específicos de governo a serem exercidos. Existe, por exemplo, o modelo da oligarquia. Oligarquia seria justamente um grupo que se destaca, algum grupo que por acaso acha que é superior, acha que é melhor que outros indivíduos e que dessa forma, por se destacar, por ser melhor e por ser superior, devem exercer funções de governo. Essas ideias de oligarquia não são novas, não foram criadas no Brasil. Desde a Grécia Antiga, desde o berço da instituição da democracia, já haviam interpretações a respeito de oligarquias. Claro, não eram as mesmas oligarquias que governavam o Brasil, afinal de contas, o que faz um grupo se destacar, o que faz um grupo se perceber sendo melhor que outro, varia com o tempo. O grande pensador do passado, o grande pensador da Grécia Antiga, Platão, defendia justamente a existência de uma espécie de uma república oligárquica, ou melhor, de um governo oligárquico. Porém, para Platão, o que fazia que os indivíduos se destacassem era justamente a sabedoria. Apenas os sábios, os filósofos, os mais inteligentes, os filósofos deveriam governar. E como eles eram superiores por serem filósofos, eles se destacavam e dessa forma deveriam governar. Platão tinha este entendimento. No entanto, no Brasil, a partir de 1894, sobem ao poder as chamadas oligarquias brasileiras, que não tem nada a ver, pelo menos, com questão de sabedoria ou de filosofia, mas puramente com questões econômicas. Grupos econômicos que mais se destacavam no Brasil do momento eram eles se auto-intitulavam oligarquias. Por exemplo, nós temos na região de São Paulo a oligarquia mais poderosa e mais famosa, a oligarquia dos cafeicultores. Mas nós tínhamos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a oligarquia dos estancieiros, criadores de gado. Nós tínhamos também na região Nordeste, oligarquias de plantadores de café, oligarquias no Nordeste de plantadores de cacau. Havia também no Norte, na região do Amapá, do Amazonas, as oligarquias dos produtores de látex. Então nós temos várias oligarquias no Brasil, mas sempre elas focadas na questão do poder econômico. Esses indivíduos, como veremos ao longo do nosso vídeo, por possuírem poderes econômicos, conseguiram criar estruturas e maneiras para controlar a política brasileira e dessa forma dominavam todos os aspectos da política, chegando até a República. Por isso, as oligarquias comandavam, sempre focado em obter melhores vantagens e melhores situações para elas próprias. Dessa forma, o período de 1894 a 1930 é chamado República Oligárquica, porque as oligarquias comandavam o Brasil apenas para o seu próprio bem. Dentro dessas oligarquias que governavam o Brasil, é indiscutível o destaque, a supremacia exercida pela oligarquia dos cafeicultores. Os cafeicultores, desde meados do período do Império, vinham cada vez mais ganhando prestígio, ganhando poder e ganhando cada vez mais destaque e poder econômico. Esses cafeicultores acabaram por exercer o mais forte poder político nesse momento, justamente porque os cafeicultores eram a oligarquia mais destacada. Justamente por terem um grande poder político, um grande poder econômico, os partidos republicanos começaram a ser fortalecidos com a presença desses cafeicultores. A presença dos cafeicultores nos partidos republicanos vem aumentando a partir justamente do momento em que houve a abolição da escravidão, ainda pelo Império, em 1888. Dessa forma, os cafeicultores começam a se interessar mais pelas ideias republicanas e buscam apoio justamente nas camadas militares do Brasil daquele momento. Desta forma, como comentamos, da união dos cafeicultores com os militares surge a proclamação da República no Brasil.
Indiscutivelmente, o café era o produto mais importante e o mais forte, o que dava mais retorno econômico em toda a estrutura econômica brasileira. Em meados, no decorrer da sua produtividade, que começou justamente no Império e vai perdurar durante muitos e muitos anos no Brasil, a produção do café ela vai ser mais longeva do que até a própria a República das Oligarquias. Nós teremos ali que no auge da produção cafeeira, ainda existindo na República Brasileira, nós tínhamos que o café chega ao patamar de ser responsável por mais de 70% de toda a produtividade e toda a economia nacional. Dessa forma, os cafeicultores conseguem grande poder econômico. Onde estava a maior potência, onde estava o maior grupo de cafeicultores, era justamente no estado de São Paulo. Então nós temos que o estado de São Paulo, por ser o maior produtor, possuir o maior número de cafeicultores, também detinha o maior número de poder, a maior força política. Em segundo lugar, nós tínhamos Minas Gerais. Minas Gerais, ela tinha não tantos cafeicultores ainda naquele momento, mas já havia uma grande força da cafeicultura em Minas. Além da produção de cafeicultura, Minas Gerais também detinha um grande poder proveniente da produção de gado. Mas na realidade, a principal fonte de poder que existia em Minas estava na quantidade de pessoas que Minas tinha. Dessa forma, Minas contava com uma grande quantidade de votos. Nós temos então que Minas Gerais conseguia se colocar como segundo estado mais poderoso, ou a oligarquia mineira conseguia se colocar como a segunda oligarquia mais poderosa do Brasil, justamente por isso. Mas não se esqueça, as principais oligarquias e o poder político das oligarquias, a mais forte, está relacionado indiscutivelmente com a cafeicultura. Podemos dizer então que na política brasileira, durante esse momento que estamos estudando, houve uma supremacia dos cafeicultores. Essa força econômica, esse poder econômico exercido tanto por São Paulo, já que São Paulo era o estado mais rico graças à cafeicultura, tanto quanto por Minas, que era o segundo estado mais rico do Brasil, faz então com que neste momento exista uma aliança, um acordo político para que seja controlada toda a política nacional. Esse acordo vai ficar conhecido justamente como Política Café com Leite, ou Política do Café com Leite. O que consistia a Política do Café com Leite? Consistia justamente em que São Paulo e Minas Gerais se alternavam no poder, ou seja, um presidente era um presidente apoiado pelas oligarquias mineiras e o outro presidente automaticamente seria um presidente apoiado pelas oligarquias paulistas. Havia uma alternância do poder entre esses dois estados. Esses dois estados governavam então e comandavam o poder político federal. As demais oligarquias, as oligarquias dissidentes, oligarquias do Rio Grande do Sul, oligarquias do Nordeste, oligarquias do Norte, as outras oligarquias que não tinham um poder econômico tão forte assim, elas acabavam apoiando São Paulo e Minas justamente para que houvesse uma espécie de troca, para que eles também recebessem certos favores. Dessa forma, nós temos então que São Paulo e Minas consolidavam o seu poder, sendo os mais poderosos, os dois estados mais fortes, e as outras oligarquias ficavam ao redor, ficavam ali, pedindo favores, vivendo de verbas, vivendo de auxílios, vivendo de gabinetes, vivendo de todo tipo de instrumento que fosse necessário para elas conseguir sobreviver, apoiando a existência da política café com leite. Essa política do café com leite, meus amigos, é o que mais se destaca dentro da estrutura política da República Oligárquica. É justamente a política café com leite que sustenta, que dá a possibilidade de existir uma república das oligarquias. Você deve estar pensando, mas como é possível? Como é possível que São Paulo e Minas consigam sempre se alternar na política brasileira? Como que é possível que São Paulo e Minas sempre consigam vencer as eleições? Não existiam outros candidatos? Não existiam eleições? Bom, vocês vão ver que a partir de agora existiam algumas estruturas, alguns sistemas, alguns esquemas para garantir o funcionamento da política café com leite.
O primeiro esquema que garantia a existência da política café com leite é conhecido como política dos governadores. A política dos governadores, meus amigos, consiste justamente na ideia de que o governo federal possuía um acordo com os estados e esse acordo com os estados era repassado até os prefeitos. Que acordo era esse? O acordo consistia na ideia de que o presidente apoiava os governadores e, em troca, os governadores garantiam as eleições dos candidatos oficiais. Ou seja, como é que o presidente apoiava os governadores? O presidente apoiava os governadores com verbas, o presidente apoiava o governador com cargos, com dinheiro, com projetos. O governador garantia ao presidente os votos que ele necessitava para eleger o candidato oficial. Esse sistema ia passando. Dessa forma, o que acontecia? O governador apoiava os prefeitos. Como que o governador apoiava os prefeitos? Repassava aos prefeitos parte das verbas, repassava aos prefeitos parte dos cargos, repassava aos prefeitos parte do dinheiro que vinha do governo federal. E esse governador, fazendo isso, tinha garantido pelos prefeitos os votos do qual ele necessitava. O prefeito, por outro lado, também repassava ao último estágio desse sistema. O último estágio era justamente a figura do coronel, que nós falaremos mais daqui a pouquinho. Mas preste atenção, veja o esquema que está aparecendo agora na tela. Veja esse sistema. Nesse sistema você fica bem visto, olha só. O governo federal, né, o retângulo verde mais alto, o governo federal dá apoio financeiro e político para o governo estadual. O governo estadual passa verbas e benefícios para os coronéis, que muitas vezes, como eu falei, eram os prefeitos. Em troca, os coronéis passam votos para o governo estadual e passam votos para o governo federal. Reparem então que o sistema da política dos governadores é uma troca de favores existente entre o poder mais alto, que vai descendo, as verbas vão passando até chegar à figura do coronel. E a figura do coronel nesse momento é muito importante, e essa figura do coronel merece um capítulo, uma fala somente para eles. Atenção, quem é o coronel neste momento? O coronel não tem nada a ver com o coronel militar, com cargos militares. É um título. O coronel, durante a República Oligárquica, ele é a figura, o homem mais rico, mais influente, mais poderoso de determinada região. Nesse quesito, o coronel, e sua prática, o coronelismo, pode ser entendido da seguinte forma: o coronel é o título utilizado pelos mais ricos da cidade. Esse coronel, o homem mais rico e mais poderoso de determinada região, geralmente tem muita influência naquela determinada região. Muitos indivíduos daquele local devem favores aos coronéis. Muitas vezes o coronel dá empregos para a maioria esmagadora das pessoas que vivem naquela região. Aquelas pessoas têm acesso muitas vezes a médicos porque o coronel traz, as pessoas têm emprego porque o coronel dá emprego, ou seja, muitas vezes em determinadas regiões do Brasil daquela época, o coronel ele era o provedor dos empregos, do trabalho, o provedor da maneira que as pessoas poderiam viver naquele local. Desta forma, uma pessoa tinha sempre que estar de bem, estar nas boas graças do coronel. E como você fazia isso? O coronel era sempre chamado, muitas vezes chamado para ser o padrinho, muitas vezes chamado para ser amigo, para as festividades, para os batizados. Dessa forma, o coronel ele se integrava à vida das pessoas. E uma das coisas que o coronel fazia, além de oferecer empregos, era exigir um pouco de gratidão, digamos assim, um pouco de gratidão em troca dessa bondade, em troca da bondade que ele faz, em troca do emprego que ele oferta, em troca da cesta básica que ele dá, do remédio que ele traz, da dentadura que ele traz, em troca de tudo, em troca da melhora de vida, das condições de vida que o coronel faz para a população. Em troca, esse coronel pede uma coisa em troca, e isso que é o voto. O coronel dá presentes, o coronel ele dá o emprego, ele dá presentes, ele ajuda a vida das pessoas. Em troca, o coronel quer o voto. E se o indivíduo não obedece o coronel na hora do voto, se o indivíduo não vota justamente naquela figura que o coronel mandou, ou
impediu, esse indivíduo está em maus lençóis. E é justamente isso que era utilizado para garantir os votos, que seriam usados na política dos governadores. Veja bem, o coronel conseguia, graças a essa troca de favores, ter em suas mãos a população. A população, como era muitas vezes empregado do coronel, a população, como devia favores ao coronel, ela obedecia, votando no indivíduo que o coronel mandou. Além disso, meus amigos, se por um acaso esse cidadão não votasse aqui naquele cara que o coronel mandou, ele poderia não só perder o emprego, não só perder os favores, mas ele poderia sofrer consequências físicas. Nem sempre isso acontecia, mas também não era uma coisa inédita, era até certo ponto comum, que se o indivíduo não obedecesse ao coronel, ele acabava apanhando, acabava sofrendo, acabava realmente sofrendo fisicamente por essa desobediência. Então veja só, esse processo de dar presentes em troca do voto é chamado clientelismo. O clientelismo é uma das práticas utilizadas justamente nesse momento, que é o coronelismo. A República Oligárquica conseguia garantir a existência de uma política do café com leite, utilizando-se de política dos governadores, utilizando-se de coronelismo, utilizando-se de clientelismo. Esses elementos é justamente eles que garantiam que São Paulo e Minas sempre conseguissem vencer as eleições, dominando o cenário político nacional. Além deste quesito conhecido como clientelismo, a prática de dar presentes em troca dos votos, essa prática que os coronéis faziam justamente de direcionar os seus eleitores, obrigando os eleitores a votar em candidatos pré-determinados, é conhecida como voto de cabresto. O cabresto, né, meus queridos, aquele artefato, aquela peça utilizada para guiar os animais, guiar os cavalos, guiar bois, né, que amarra na boca, amarra na cabeça do animal, para que ele possa ser guiado na direção correta. Dessa forma, o voto de cabresto, né, ele está inserido nessa prática do coronelismo. Ele é também essa questão de direcionar o eleitor para o voto, para o candidato pré-determinado, justamente nesse sistema. Lembre-se, ao termos um candidato pré-determinado, onde as ordens vêm desde o presidente, desde o governo federal, as ordens saem do governo federal, passam pelo governo estadual, passam pelo governo municipal, chegando até a figura do coronel, e é o coronel que exerce as ordens para que a população vote naquele cidadão pré-determinado. Como vocês podem perceber, durante a República Oligárquica existiram uma quantidade muito grande de fraudes eleitorais. As fraudes eleitorais eram justamente elementos que garantiam essa permanência desse sistema de política do café com leite, de República Oligárquica. As principais fraudes eleitorais, nós podemos listá-las em alguns momentos. Por exemplo, nós podemos listar aqui o coronelismo, que nós já falamos, a utilização do coronel, né? O coronel como fonte de justamente poder votar em quem ele manda, o clientelismo, a troca de presentes para votar, o voto de cabresto, é a exigência do coronel, o coronel fazendo com que fossem votados justamente ali os indivíduos do qual eles pré-selecionou, mas havia também as fraudes eleitorais. Como assim fraudes eleitorais? Naquele momento, meus amigos, votava-se pessoas que haviam falecido, havia a possibilidade de votar ali, uma pessoa votar mais de uma vez, nós tínhamos ali fraudes no quesito de vários títulos de eleitor serem falsos, ou seja, havia uma grande maneira, uma grande possibilidade de fraudar as eleições. E por último, existia também a chamada degola. A degola, ela já acontecia praticamente, muitas vezes, em eleições municipais. O que é a degola? A degola, meus amigos, nada mais é do que ignorar uma eleição. Por exemplo, nós temos ali que não era raro que uma cidade, a mesma cidade, tivesse mais de um coronel como força política, certo? E o coronel A apoia o José, o coronel B apoia o João.
Com o sistema da política dos governadores, às ordens, o candidato pré-selecionado foi o candidato do coronel A, o José. Mas naquela cidade, o coronel B, ele tem mais dinheiro, tem mais eleitores, então ele faz vencer o candidato João. Veja só, este é o candidato oficial que o presidente deseja ou que o governador deseja. No entanto, venceu um candidato que não é o oficial. O que é feito então? Esta eleição não é validada. Essa eleição é degolada. Essa eleição é ignorada. Então, meus amigos, ainda existia esse sistema. Se por um acaso o candidato que venceu a eleição não fosse o candidato pré-selecionado, a eleição era ignorada. Fazia-se uma nova eleição, convocava-se uma nova eleição, até que o candidato que fosse escolhido, o candidato A, saísse vitorioso. Então esses sistemas, essas fraudes, essas estruturas eram muito comuns nesse momento. E você pode estar perguntando, como é possível que houvessem tantas fraudes, tantos esquemas, tantos sistemas dúbios nessa época? Tudo está ligado às regras eleitorais do período. Naquele momento, estão surgindo as regras eleitorais para que a população em si possa votar. É a primeira vez que a população, em grande escala, pode votar. Mas como vocês verão, é uma população em grande escala, mas nem tanto. Primeiro, nós vamos falar justamente a questão dos mandatos. Os mandatos são de 4 anos para presidente, 9 anos para senadores e 3 anos para deputados. Esses são os principais cargos, os principais mandatos que eram exercidos naquele momento. Mas para votar, como era feito o voto? Vem ali a grande brecha, a grande possibilidade de fraudes. O voto era aberto. O voto era aberto. Você votava, todos poderiam ver em quem você votou. Você chegava, escrevia. Muitas vezes você nem escrevia o nome, né? Mas, enfim, decorava o nome naquele momento. Sabia escrever apenas o nome do candidato do qual o coronel te enviou para votar. Né? Escrevia o nome do candidato, todos ali vendo, sem nenhum tipo de proteção, e colocava na urna. Então, meu amigo, era muito fácil do coronel ficar sabendo se você o obedeceu ou não. Todos estavam ali vendo se você obedeceu. Todos estavam vendo se você votou como ele mandou no candidato José ou desobedeceu votando no candidato João. Dessa forma, você sofreria as consequências da desobediência ou ganhariam as benesses da sua obediência. Justamente esses sistemas. O principal abertura e principal possibilidade de destruição das situações eleitorais naquele momento era o voto aberto. Mas, além disso, quem é que poderia votar? Quem poderia votar naquele momento? Muito bem, quem era hábil, quem era permitido votar naquele momento eram somente os indivíduos que eram alfabetizados, os homens, né? Os homens alfabetizados e maior de idade. Nesse quesito, não podia votar, estava proibido de votar justamente todo indivíduo que era analfabeto, estava proibido de votar as mulheres, estavam proibidos de votar os clérigos e estavam proibidos de votar os soldados. Aí você pode estar pensando, mas por que os clérigos? Por que os soldados não podiam votar? Porque, segundo a interpretação da época, tanto clérigos e quanto soldados poderiam ser influenciados por figuras de comando. Os clérigos oficialmente têm que obedecer o comando dos bispos e do papa, por exemplo, e os soldados têm que obedecer os comandos dos capitães, generais e afins. Dessa forma, para que o indivíduo pudesse votar com livre e espontânea vontade, para que o indivíduo pudesse votar com livre e espontânea tranquilidade, não era permitido votar esses caras, os clérigos e os soldados, que tinham obrigatoriamente que obedecer uma hierarquia. Falaremos um pouco agora sobre a estrutura econômica que ocorreu durante a República Oligárquica. Como já comentamos, o principal produto de exportação, o maior produto da produção econômica brasileira é o café. No entanto, outros produtos também acabaram surgindo efeitos e surgindo outras fontes econômicas. Claro, nenhum deles consegue, nenhum produto conseguiu alcançar a potência econômica do café. Mas é importante situarmos também que outras atividades econômicas acabaram ocorrendo no Brasil. Por exemplo, nós temos o período da borracha.
O período da borracha aconteceu entre 1890 e 1910. Esse momento ocorre justamente pelo grande boom da indústria automotiva, onde o látex produzido no Brasil era utilizado principalmente para a fabricação de pneus, correias e outros retentores, ou seja, outras peças da indústria automotiva. Por isso, nós temos um grande boom da borracha ocorrendo no país. Nós temos que esse momento vai acontecer, esse boom, esse crescimento econômico da borracha vai acontecer justamente nos estados do Amazonas e do Pará. Na região norte do Brasil, um grande símbolo, um dos maiores e mais importantes símbolos da indústria da borracha do país nesse momento é justamente o Teatro de Manaus, onde nós temos que, graças ao poder econômico dos produtores de borracha, nós temos ali um grande crescimento da economia do local. Atenção, é um crescimento econômico muito grande, mas estava justamente centralizado, concentrado nas mãos dos grandes fazendeiros. Da mesma forma que na região paulista, o café dava grande riqueza e ficava a sua maioria concentrada nas mãos dos produtores, dos fazendeiros, dos cafeicultores, na situação da borracha é a mesma coisa. Por mais que o látex seja uma grande riqueza, fica concentrado nas mãos dos fazendeiros produtores de látex nesse momento. Uma das situações importantes que ocorrerá nessa situação, que nós iremos detalhar um pouco mais, é no período do crescimento da indústria da borracha que haverá a compra do Acre. Surgirá em 1903 que o Brasil então irá adquirir o estado do Acre, que anteriormente pertencia à Bolívia. Mas calma, que iremos detalhar essa compra mais pra frente um pouquinho neste mesmo vídeo. No entanto, nós temos ali, né, pessoal, que esse grande crescimento da indústria da borracha brasileira, esse grande crescimento, esse grande boom da indústria da borracha, da indústria do látex, da seringueira, né, dos seringueiros e tal, da brasileira, irá acabar decaindo ali na primeira parte do século XX, por volta de 1910, 1911, justamente porque na Ásia os britânicos irão levar mudas de seringueira daqui do Brasil para a Ásia, para suas colônias na Ásia, na Índia e outros locais da Ásia, e começarão a produzir látex também naquele local. Dessa forma, há um aumento da concorrência e por isso há uma decadência do comércio de látex aqui na região do Brasil. Durante esse momento também, no ano de 1898, ocorreu o chamado Funding Loan. O Funding Loan ocorreu no governo do presidente Campos Salles. O presidente, então, para renegociar as dívidas externas brasileiras, né? O Brasil estava com grandes dívidas externas, justamente depois até daquele problema financeiro ocorrido no governo do Marechal Deodoro da Fonseca, o encilhamento. O Brasil já trazia assim, dívida externa desde a época do Império. Então, o que acontece é que o presidente Campos Salles, buscando uma renegociação, buscando uma maneira de dar uma saneada, uma amortizada nesses juros e problemas causados pelas dívidas externas brasileiras, faz uma campanha de emissão de títulos de dívida brasileira para os governos, para os bancos internacionais, bancos ingleses, num valor de 8,6 milhões de libras. Esses valores garantiriam justamente ali, no decorrer das negociações, garantiriam o pagamento dessa dívida por 3 anos, uma espécie, ele conseguiu um prazo, uma espécie de moratória ali por 3 anos desse pagamento. Nesse quesito, então, os governos, principalmente governos ingleses, os bancos ingleses aceitaram essa renegociação, porque também foram dadas, além dessas novas maneiras de ganhos, foram dadas garantias. Quais garantias? A primeira garantia que foi dada vai ser justamente... Bom, na verdade, vou falar as 3 garantias de uma vez. Quais foram elas? Foram os lucros gerados pelas contas do abastecimento de água da cidade do Rio de Janeiro, os lucros gerados ali pelo tráfego gerado ali pela Estrada de Ferro Central do Brasil e os impostos alfandegários dos produtos que eram importados e exportados do Brasil. Essas garantias foram dadas, atenção, não que os bancos ingleses iriam já obter os ganhos, os lucros desses 3 elementos. Eles iriam ter como garantia de pagamento esses elementos que, se as dívidas não fossem honradas, aí eles iriam se apoderar dessas estruturas. Esse momento, essa renegociação, essa situação da economia brasileira ficou conhecida como Funding Loan. Num primeiro momento ela vai dar um fôlego, mas como veremos no decorrer
dos estudos sobre república oligárquica, essa política mais uma vez vai acabar dando em fracasso, obrigando a um surgimento, fazendo surgir uma nova estrutura, uma nova maneira, uma nova saída para as oligarquias continuarem lucrando e ganhando seus altos lucros no Brasil naquele momento. Essa nova estrutura, essa nova alternativa para que as oligarquias brasileiras, para principalmente que os cafeicultores brasileiros continuassem tendo seus vultosos lucros, ficou conhecido como Convênio de Taubaté de 1906. O Convênio de Taubaté, meus amigos, aconteceu durante o governo do presidente Afonso Pena. E neste governo do presidente Afonso Pena, nós tivemos ali uma busca neste convênio, onde as oligarquias, os principais membros da oligarquia cafeicultora do Brasil, se reuniram na cidade de Taubaté e decidiram criar uma política de valorização do café. O café há muito tempo já estava em baixa, afinal de contas, superprodução, uma quantidade de oferta de produto no mercado muito alta, fazia com que o café estivesse já baixando seus lucros já tinha algum tempo. Dessa forma, os cafeicultores precisavam voltar a lucrar e nada mais justo para eles, no caso, na mentalidade deles, de que este lucro fosse garantido pelo governo federal. Veja, meus amigos, eu falei no começo que a República Oligárquica tinha esse nome porque o único objetivo da oligarquia era garantir a sua própria renda, garantir o seu próprio lucro. O Convênio de Taubaté, ele é o grande símbolo disso. Por quê? O governo federal contrairá empréstimos internacionais, irá aumentar a dívida externa brasileira para que, com esse dinheiro, o governo federal garanta o valor mais alto do café. O governo se compromete a comprar o café sempre pelo valor mais alto dos cafeicultores e depois o governo vai vender. Veja bem, o café já estava em baixa, não estava mais gerando lucros, o governo federal então ficou, olha mais uma vez, ficou decidido neste convênio que o governo federal iria pegar dinheiro, emprestar dinheiro, iria o governo federal comprar o café dos cafeicultores, garantindo sempre o preço alto do café, e depois o governo se virava. O governo ia guardar, o governo ia vender. Na realidade, não tinha quem quisesse comprar. O governo, então, cada vez mais, ele estoca. O governo começa a estocar o café. Atenção, o café naquele momento começa a ser estocado. O preço é mantido sempre alto para o produtor de uma forma artificial. Dessa forma, existe uma valorização artificial do valor do café. Isso nós podemos dizer que é uma prática, uma política chamada de socialização das perdas. Por quê? Quando os cafeicultores estavam lucrando de uma forma gigantesca, nós temos que o lucro era somente deles. Mas agora, quando nós temos o prejuízo, a perda é da sociedade. Por que nós podemos dizer que é a perda da sociedade? Porque o governo federal contrai os empréstimos para comprar o café. E como é que o governo federal vai pagar esses empréstimos? O governo federal vai pagar esses empréstimos cobrando impostos da sociedade. Ou seja, o prejuízo é da sociedade. Veja bem, o lucro é particular, o prejuízo é da sociedade. Por isso, o Convênio de Taubaté ele acaba simbolizando justamente o interesse máximo da oligarquia, que era somente garantir seu próprio lucro, garantir seu próprio bem-estar. Para isso, onerando, fazendo com que o Estado, o governo federal se endividasse, onerasse e aumentasse os impostos, principalmente da população mais carente, que é o que mais sofria neste momento com a carga tributária. Finalizando essas questões das estruturas políticas da República Oligárquica, nós temos que durante os anos de 1914 e 1918, o Brasil passou por um surto industrial durante o governo do presidente Venceslau Braz. Por que o Brasil passou por um surto industrial? Os anos de 1914 e 1918, nós temos justamente que são os anos em que está ocorrendo a Primeira Guerra Mundial na Europa. Dessa forma, com a Primeira Guerra Mundial ocorrendo na Europa, não era mais possível que os europeus continuassem fornecendo para o Brasil produtos industrializados.
Dessa forma, então, o Brasil adota uma política que ficou conhecida como política da substituição de importações. Por que substituição de importações? Nós não mais iremos importar produtos, iremos começar a produzir os produtos aqui no Brasil. Dessa forma, a indústria nacional ela começa a engatinhar. Nós não podemos dizer que a indústria nasceu nesse momento, porque como o próprio nome diz, é um surto, é momentâneo, é somente de 14 a 18. Dessa forma, nós vamos ver então que essa indústria irá começar a surgir, começará a nascer justamente na região de São Paulo, região de Rio de Janeiro, região onde já havia uma certa infraestrutura, porque havia a presença da estrutura cafeicultora. A região Centro-Sul, onde havia já as plantações de café, já havia uma séria estrutura, já havia estrutura portuária, já haviam locais com energia elétrica, ou seja, já estava praticamente pronto para que naquele local houvesse o surgimento da indústria. Isso sem contar que os primeiros indivíduos a investir dinheiro na indústria foram também cafeicultores que buscavam diversificar seus negócios. Porque, como já comentamos, o café já estava há algum tempo entrando em declínio. Mesmo com o convênio de Taubaté, que garantiu o preço mais alto, não era o suficiente para garantir os lucros dos cafeicultores. Então, alguns cafeicultores vão diversificar seus negócios, buscando uma nova maneira de ganhar dinheiro, que vai ser justamente o investimento na indústria, neste momento que ficou conhecido como surto industrial brasileiro. Finalizando nossos estudos acerca da República Oligárquica, dessa parte inicial da República Oligárquica, falaremos agora das questões envolvendo a política externa. Dois momentos são importantíssimos para entendermos a atuação da política externa brasileira durante a República Oligárquica. Um ocorre bem no início da República Oligárquica, ocorreu entre 1893 a 1895, ficou conhecido como questão de limites ou questão de Palmas. Neste momento nós temos ali uma disputa ocorrendo entre Brasil e Argentina, justamente para delimitar as regiões das fronteiras entre os dois países. Neste quesito, nós temos ali que as regiões que hoje fazem parte de Santa Catarina eram contestadas, elas eram contestadas pela Argentina e havia ali uma grande disputa nesse quesito. Nesse momento, destacamos a atuação do grande diplomata brasileiro, que ficou conhecido como Barão do Rio Branco. Justamente nesses conceitos, nesses conflitos internacionais, há uma atuação muito importante de uma grande maestria do Barão do Rio Branco. Nesse quesito, nós temos então que através de suas intermediações, através de seus acordos, através de sua diplomacia, o Brasil acaba ganhando o ganho de causa. Porém, como que ele vai utilizar isso? O Barão do Rio Branco consegue a mediação neste conflito, a mediação do presidente dos Estados Unidos. E o presidente dos Estados Unidos, para tomar sua decisão, ele recorre a um critério muito simples. Ele buscou informações de quais eram os indivíduos que viviam nessa região. Se você observar o mapa agora, você vai poder ver que a região contestada é essa região aí, desse verde mais escuro, é justamente essa região que era contestada, reivindicada pelos argentinos. E justamente com a atuação do Barão do Rio Branco, mediando ali os acordos e a intermediação do presidente dos Estados Unidos, nós teremos a solução. Como eu falei com vocês há pouco, ele vai querer saber quem eram os indivíduos que viviam naquele local. E quem viviam eram brasileiros. Dessa forma, se o local era tomado muito mais ocupado pelos brasileiros, obviamente que os brasileiros devem ficar com o local. Finalizando assim então a questão de Palmas e esse conflito que aconteceu ali no sul do Brasil até esse momento. O outro momento onde nós tivemos ali a ação das transformações da política internacional brasileira durante esse início da República Velha, não, República Oligárquica, República Velha e República Oligárquica, é justamente, como comentamos antes, a compra do Acre, que vai se dar em 1903. Neste momento, como nós sabemos, a região era disputada entre Bolívia e Brasil justamente por causa do látex. A região da Bolívia começa a ser invadida por seringueiros, produtores de látex brasileiros, e muitos conflitos ocorrerão entre bolivianos e brasileiros naquela região. Então, o acordo que será firmado, se você observar o mapa que aparece agora,
você vai conseguir observar justamente entender esse acordo. O Acre, que foi comprado pelo Brasil pela cifra de 10 milhões de dólares, essa parte que aparece no mapa com roxo, essa parte do mapa é o que foi comprado pelo Brasil. No entanto, no acordo, o Brasil se compromete a permitir que a Bolívia tenha acesso até o rio Madeira, que se você observar com atenção, é uma partezinha verde que aparece bem no canto inferior direito da parte roxa, né? Nós temos ali, que você observar essa parte verde, você vai notar que o Acre termina ali, né? E nós temos uma partezinha verde, onde é um território que foi cedido para a Bolívia, para que a Bolívia tivesse acesso ao rio Madeira e dessa forma, pelo rio Madeira, alcançasse o rio Amazonas e pelo rio Amazonas conseguisse sair ali pelo mar e ter um contato muito mais fácil, mais próximo com a Inglaterra, principalmente, com os países europeus de uma maneira geral. Dessa forma, então, em 1903, é dessa maneira que é resolvida a situação ali da compra do Acre, que nós comentamos lá atrás quando falamos sobre a situação da borracha no Brasil desse momento. Muito bem, meus amigos, finalizamos nossa primeira parte dos estudos acerca da República Oligárquica. República Oligárquica porque, como percebemos, as oligarquias dominavam a República Brasileira e apenas se preocupavam com o seu próprio lucro, com o seu próprio bem-estar, abandonando a sua própria sorte o restante da população brasileira. Essa população brasileira que estava abandonada, sendo explorada por impostos, sem nenhum tipo de apoio, vai acabar exercendo um período de revoltas, que justamente é o que abordaremos no nosso próximo vídeo a respeito da República Oligárquica. Meus amigos, se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo foi importante para você, trouxe boas informações, não se esqueça, assine o canal, ative o sininho e ajude o História à la Carte a virar um canal que pode ajudar não apenas você, mas muito mais pessoas por aí. Um grande abraço, vida longa e próspera e até a próxima. Tchau, tchau!